Olá pessoal, então vamos começar aqui nossa aula de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele vai se dividir em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático ele vai estar associado com situações de luta e fuga, como podemos observar nessa imagem aqui, onde o organismo ele vai liberar noradrenalina, que é responsável por uma série de efeitos: dilatação da pupila, aumento de pressão, taquicardia, broncodilatação. Então, são reações que estão associadas com uma situação de sobrevivência, uma situação de estresse. Já por outro lado, existe o sistema nervoso parasimpático, que vai estar associado com situações de repouso e digestão. Então, em situações desse tipo, é liberado a acetilcolina, que vai desencadear miose, que é a contração da pupila, diminuição dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão sanguínea, aumento da secreção salivar, aumento do peristaltismo e muitas outras reações associadas com repouso e digestão. Bem, os fármacos que possuem efeitos semelhantes ao parasimpático eles são chamados de colinérgicos. Assim como a acetilcolina, para desencadear efeitos no corpo, os fármacos colinérgicos eles se ligam em receptores denominados muscarínicos, onde são representados por 5 classes, M1, M2, M3, M4, M5, e os receptores nicotínicos. Os receptores muscarínicos eles são bem encontrados em glândulas, músculo liso, em gânglio. Então a gente pode citar aqui o receptor M1, que é o muscarínico, que ele é encontrado basicamente no sistema nervoso central. M2, ele é encontrado no coração, principal local. M3 vai estar presente nas glândulas de um modo geral e em algum músculo liso e também no endotélio. O M4 e M5 também estão presentes no sistema nervoso central. Os receptores nicotínicos, eles se apresentam de duas formas: o NM, M de músculo, presente no músculo esquelético, e o NN, presente nos neurônios. Bem, esses medicamentos colinérgicos, eles são divididos em colinérgicos diretos e colinérgicos indiretos. Os colinérgicos diretos são aqueles que agem diretamente nos receptores para desencadear seus efeitos. A gente pode citar aqui pilocarpina, muscarina, a própria acetilcolina. Os colinérgicos indiretos são aqueles que inibem a degradação da acetilcolina, aumentando a quantidade dessa acetilcolina. E quem vai interagir com o receptor é essa acetilcolina aumentada. Então, dando continuidade aqui, nós vamos observar nessa imagem a produção e liberação da acetilcolina. Então, a acetilcolina é produzida aqui nesse neurônio pré-sináptico, ela é armazenada em vesícula, e quando tem um estímulo, essa acetilcolina vai ser liberada por um processo, através de um processo que nós chamamos de exocitose. Essa acetilcolina que é liberada, ela pode agir nos alvos dela em vários locais. Os receptores muscarínicos, que a gente acabou de relatar, que está presente em vários locais, e os receptores nicotínicos. Só que essa acetilcolina, ela interage com esses receptores, desencadeia o seu efeito e logo em seguida é degradado por uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Bem, então como falamos, os colinérgicos diretos, dentre eles a muscarina, a pilocarpina, a própria acetilcolina, eles vão interagir diretamente com os receptores. A gente vai chamar atenção aqui de forma especial para a pilocarpina, que é extraída aqui do pilocarpo jaborandi. Essa pilocarpina é muito utilizada no tratamento de glaucoma. Ela vai provocar uma contração da pupila e diminuir a pressão do olho. Aqui nessa outra imagem, vamos apresentar aqui a Amanita muscaria, um cogumelo
que contém em sua estrutura uma substância chamada muscarina, que também é um colinérgico direto e é responsável pela interação com os receptores, principalmente muscarinos, desencadeando efeitos semelhantes ao parasimpático, já que eles são colinérgicos. Então, a miose, bradicardia, diminuição da pressão, aumento da salivação, aumento do peristaltismo, contração dos brônquios. Bem, então os colinérgicos indiretos, eles possuem várias classes químicas que vão aí dividir esses colinérgicos indiretos. Eu vou aqui destacar duas: os carbamatos, que geralmente terminam em guimina, como a fisostigmina, neostigmina, piridostigmina. Tem também os organofosforados. A gente pode citar aqui o malation e outros. Os carbamatos, geralmente eles, assim como os organofosforados, como são indiretos, eles inibem a acetilcolinesterase, aumenta a quantidade de acetilcolina e ela é que vai interagir com os receptores. No caso, os organofosforados, eles geralmente se ligam nessa enzima, a acetilcolinesterase, de uma forma mais intensa. Então, a ligação química que acontece com essa enzima, inclusive caso não seja revertida a tempo, utilizando-se pralidoxima, ela geralmente passa por um processo de envelhecimento, se tornando uma ligação covalente, e aí, dessa forma, não temos como reverter essas reações causadas pelo organofosforado. No entanto, antes desse processo acontecer, a pralidoxima geralmente remove o organofosforado da enzima e a atropina, que pode ser utilizada também, bloqueia a acetilcolina que está aumentada. Então, algumas aplicações clínicas dos colinérgicos usadas para tratamento do glaucoma, uma das que são bastante utilizadas é a pilocarpina. Então, ela, ao contrair a pupila, acaba diminuindo a pressão do olho, que vai aí justificar o uso para essa situação. Esses medicamentos, eles induzem contrações intestinais e urinárias. A gente pode citar o betanecol, que é um colinérgico direto, pode ser utilizado em alguns casos de atonia de músculo liso. Também são utilizados para reverter o bloqueio neuromuscular, que é uma situação onde se usa substâncias que bloqueiam os receptores nicotínicos. Então, uma vez bloqueados esses receptores nicotínicos, tem como fazer essa reversão desses efeitos, inibindo a acetilcolinesterase e aumentando a acetilcolina, que vai remover o bloqueador neuromuscular. A pregalantamina, ela faz parte também desse grupo de carbamatos e ela é utilizada no tratamento do Alzheimer, pois nessa condição as proteínas beta-amiloide e a proteína tal acabam destruindo os neurônios colinérgicos e ocorre uma diminuição da acetilcolina. E uma forma de dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, diminuindo aí a progressão da doença, é inibindo essa enzima através desses colinérgicos indiretos. Então aqui podemos citar a donepezila, que é um inibidor de acetilcolinesterase, ou seja, um colinérgico indireto que vai aumentar a acetilcolina e ser utilizado aí no tratamento do Alzheimer. Outra condição que é tratada com colinérgicos indiretos é a miastenia graves. Pacientes com miastenia graves, geralmente, eles produzem anticorpos que destroem os receptores nicotínicos. Dessa forma, a acetilcolina que ia interagir com esses receptores nicotínicos no músculo não consegue desencadear uma contração muscular efetiva. Podemos observar que essas reações musculares, elas acometem principalmente ao redor da boca, ao redor dos olhos inicialmente, e vai aí, digamos, progredindo para as demais musculaturas. Podemos observar nessa imagem um jovem, um paciente com pitose palpebral, por conta dessa fraqueza muscular nessa região, e também uma alteração na região da boca, que passa a sensação dele estar aí com a musculatura um pouco mais relaxada realmente. Então, uma das medicações que é utilizada é a neostigmina, vai inibir a acetilcolinesterase, aumenta a quantidade de acetilcolina e dá uma melhorada. Não aumenta os receptores nicotínicos, mas os poucos existentes são ocupados pela acetilcolina e tem-se aí uma melhor contração dessa musculatura.